Espectador da TV Universal, estamos iniciando mais um bate-papo hoje muito especial. Eu acabei de conhecer uma pessoa que conhecia minha família, então a gente está trocando aqui em off informações, né, que eu mesmo não sabia de muita coisa. Estou falando do senhor José da Silva Paz, que mora aqui em Brodós, O senhor é daqui de Brodós, senhor José? Sou daqui. O senhor José, ele foi professor durante muitos anos, a esposa dele também professora, e ele participou da Revolução Constitucionalista de 32, quando houve aquele levante contra o Sul, né? E São Paulo levantou-se contra. São Paulo não fez uma guerra para vencer isso ou aquele. São Paulo fez uma guerra na época para conseguir uma Constituição. Uma Constituição que acabou sendo consolidada apenas em 1988 e que agora está sofrendo os reparos quase que dioturnamente no Congresso Nacional. Mas o senhor José tem muita história para contar para a gente, uma pessoa que tem uma memória excelente. E ele, primeiramente, eu queria perguntar para ele como é que foi aqueles dias da Revolução. O que levou o senhor a participar da Revolução? Olha, eu fui participar da Revolução, aquele entusiasmo que existia na época, daquele orador, nós tínhamos um orador aí, o doutor Ibaim Nobre, que era um homem de um entusiasmo fora de série. E aquilo, vamos dizer assim, contagiava muito a gente. E a gente naquela época tinha 17 anos, vamos dizer assim, eu era um menino, porque hoje que eu vejo que eu era um menino. Então, aqui a coisa. Então existia aí na rua a gente conversava com os rapazes da mesma época. Ah, você não vai, isso é papo seu, sabe, não sei o que, você não vai, nada. Aquilo também me fez. Reforçou a minha vontade de ir. Agora, meu pai também me entusiasmou muito. E minha mãe, às vezes, sabe como é que é mãe? Não mãe queria. Tem medo, né? Não queria. A mãe não queria que o filho fosse, vamos dizer assim, uma guerra, né? Porque aquilo lá para nós paulistas, nós fizemos uma guerra, vamos dizer assim, não sei se eu emprego mal o termo, uma guerra contra o Brasil. Nós queríamos a Constituição e Getúlio Vargas estava lá naquela ditadura ferrenha, então nós queríamos que viesse a Constituição. Não eu, por exemplo, eu era um menino, mas a maioria do povo, a cúpula governamental, queria a Constituição. Nós fomos como voluntários e participar dessa revolução. Nós então, eu e outros companheiros, ingressamos numa companhia chamada Companhia Anhanguera, a primeira companhia que formou em Ribeirão. Então fomos para Ribeirão e lá ficamos fazendo coisas, fizemos muita cera também, sabe? Vai para um lugar, vai para outro, precisa uniforme. Então, de acordo com a fotografia que eu te mostrei aí, aquela fotografia eu estou com o uniforme quando naquela época eu tinha feito tiro de guerra lá em Batatais, no colégio dos padres. Chamava-se São José. São José. Chamava tiro de guerra. Não era tiro de guerra, era EM, Instrução Militar. E com aquilo a gente vai tocando. Agora, agora eu vou te pedir, como eu, por exemplo, nunca fui entrevistado, a gente fica um pouco meio... Não, fica meio intimidado. Então, agora que você está aí, tá fazendo, é o repórter, não. Então eu quero que você me faça alguma pergunta que às vezes eu posso desembaraçar essa entrevista. Fala uma coisa para mim, senhor José. Vocês chegaram a participar mesmo assim de batalhas, de troca de tiros? Ô Bianco, aconteceu o seguinte, eu dei alguns tiros, mas eu fui muito feliz nessa revolução, porque um dos comandantes da revolução era um primo meu, que ele era sargento do exército nessa época, e ele também aderiu a tal coisa, e ele então foi como comandante das tropas de Ribeirão, um dos componentes, um dos comandantes da tropa que participou da Revolução. Em algum momento o senhor teve medo de morrer? Não. Você sabe que é uma coisa interessante, né? Eu nunca pensei, eu não sei se porque eu
nunca tive num fogo assim, Cerrado. porque eu fui muito protegido por causa desse primo. Então ele falou assim, olha, você não vai, você me fica aqui, eu preciso de você. Quer dizer, ele também me enganava, para mim também não ficar assim... Se sentir mal, né? Ficar, vamos dizer assim, ficar intimidado perante os outros companheiros. Então, eu era, vamos dizer assim, ele me deu um posto de cabo armeiro. Era um posto lá, sei lá, que ele que disse que era, né? Então, a gente fica assim, sem saber. Mais por trás da luta do que propriamente no combate. Eu ia levar comida para os comandantes, para os combatentes, ia num caminhão, entregava comida, levava correspondência. Aqui o pessoal de Brodowski colaborava muito, então levava bala aí na folha na capa da bala, Brodowski e tal, incentivando o soldado. Levantando o moral da tropa. Levava então aquele saco de bala lá pro pessoal. Pessoal de Brodowski e pessoal também de outros lugares que a gente não conhecia. Né? O senhor se lembra de mais pessoas de Brodowski que participaram junto com o senhor? Aqui, olha, então até que eu estava conversando ali com o Pérez, quase todos já morreram. Não na Revolução. Nós tivemos 2 mortes recentes do Zé Abrão Saad e de Antônio... Escapou. Não escapou. Na Revolução propriamente dita, ninguém daqui morreu assim, lá na Revolução. Não, que me conste. Como é que foi quando você... Me parece que o batalhão Anhanguera lutou na Mantiqueira, não foi isso? Lá na Serra, no Vale Paraíba? Não. Guaratinguetá, onde mais ou menos vocês se localizaram? Não. Essa companhia Anhanguera, ela saiu de Ribeirão Preto, ela veio aqui para perto de aqui em Minas. Ibiraci? Ibiraci, justo, Ibiraci. Ficamos lá quase uma semana. Então foi aí a primeira vez que eu me achei participante, porque eu dormi dentro de um valo. Na trincheira. Dentro de um valo. E então me levavam para comer carne seca. Uma carne sargada, nada, tinha dificuldade de água. E dormi lá umas 2 noites dentro de um valo. Dessa vez. Então existia aí uma coisa interessante, como havia pouca arma, havia como é que se chama aquele, usava muito nas posições, uma espécie de uma matraca. Uma espécie de matraca que rodava, assim, imitava o barulho de metralhadora. Parecia uma metralhadora, então o sujeito... Para assustar. E o pessoal, quer dizer, quem não vê pensa que é uma arma. Então usavam essa tramóia, vamos dizer assim. Meu pai contava. Então, tinha essas coisas que... Pô, agora, eu fecho por você, vamos dizer assim, me perguntar alguma coisa, porque você... Não, nós vamos despertando o senhor, fica tranquilo, senhor José, pode ficar tranquilo. O que mudou na vida do senhor depois que o senhor participou da Revolução? Por exemplo, o senhor foi para lá, ficou quanto tempo na Revolução o senhor ficou? Eu fiquei até no final. Deu mais ou menos em tempo? Deu... Acho que não tem bem certo, mas parece que em outubro, é agora, esse mês de outubro. Quer dizer que deu quase uns 6 meses, mais ou menos? Por aí. Porque então eu vou viajar agora. Nós saímos daqui desse lugar que você falou aí. Ibiraci? Ibiraci. Nós voltamos para Ribeirão Preto, ficamos mais uns 2 dias. Depois fomos para o Porto Cemitério. Então agora eu vou te contar uma história lá no Porto Cemitério, uma coisa que não tem nada com a Revolução, mas deixa de ter. Não é bom. Esse lugar no Porto Cemitério, a turma lá do lugar, eles deram um porco para comer, o soldado comer. E ninguém sabia abrir o porco. Ninguém sabia. E eu também não sabia. Mas eu via meu pai abrir o porco. Quando em minha casa, meu pai abriu o porco, tirava e tal. Aí eu falei, quem é que sabe? Eu sei. Me deram a faca, abri o porco, abri direitinho. Tá? Depois, estava uma visita que nós tivemos, uma visita de surpresa,
Eu não sei se ele era coronel, o Romão Gomes. Romão Gomes. É. Esse Romão Gomes foi visitar a coisa e eu preparei, tirei o lombo, né? E eu falei pro cozinheiro, falei, assa bem esse lombo que eu quero dar fazer um presente pro Romão Gomes. Oh, mas será que dá tempo? Será que ele vai ficar aí? Eu falei, eu não sei, você prepara, se der tempo a gente entrega, senão nós vamos comendo, né? E eu tive o prazer de fazer a entrega. De entregar vou dizer assim, o Romão Gomes, porque eu não sei o posto que ele, não me lembro mais o posto dele, mas devia ser coronel, qualquer coisa. Então eu entreguei, dei o lombo para ele. O lombo, ele tá... Senhor José, quando o senhor voltou da Revolução, o que mudou na vida do senhor? Dizem que a pessoa, quando participa de uma revolução, de uma guerra, ela fica meio estressada, ela fica meio nervosa, essas coisas assim. O senhor teve algum problema, assim, psicológico? Não. Nada? Não. Eu tinha assim, você sabe, eu tinha... Quando eu fui, eu tinha 17 anos, eu voltei com 18. Eu tinha mais assunto com as namoradas, né? Isso foi mais como uma curiosidade, por exemplo. Foi uma aventura, não foi bem... Foi uma aventura, foi uma aventura. Não foi propriamente Foi um patriotismo, mas o que patriotismo podia ter um moço com 17 anos, assim... Como uma expressão, não sei qual é, como vou me expressar, mas foi uma aventura, como você acabou de dizer. E, então aquilo a gente contava, vamos dizer assim, contava se era assim, você contava assim. E assim por diante, né? E teve muita passagem. Então eu tenho outra passagem. Nesse Porto Cemitério, eu tinha um companheiro, que era meu primo, também participante da Revolução, já é morto. Então nós estávamos passeando em Barretos, na rua. Fardado? É fardado. Eu estava sempre fardado. Impressionava as meninas. Então, em Barretos tem outra passagem. Agora você me falou para impressionar, eu lembrei de outra coisa. Então, esse meu primo, nós estávamos para a rua, uma rua assim, e um muro muito alto, caiu umas árvores, caíram uma trepadeira assim para a rua, e eu indo durante o dia. Veio um senhor e passando, meu primo pediu para esse moço parar. O moço ficou assustado, 2 soldados perguntando, lá em Barretos. Aí esse meu primo perguntou assim, você conhece um tal Jequinha Ferreira aqui? O homem ficou espantado, né? Falei, mas por que o senhor queria saber? Ele falou, é porque meu parente, meu primo falou. Eu não conhecia também. Ele falou, o Zequinha Ferreira sou eu. Coincidência, né? Coincidência. É. Então fomos lá, até o genro desse Ferreira era gerente da Casa Pernambucana, lá em Barretos. E fomos lá, parente, soldado. Tivemos aquela bruta homenagem. Então, fomos lá. Então tem outra passagem de Barretos. Quando nós estávamos em Barretos, havia muito baile. Vamos dizer assim, nessas casas de mulher, tal e coisa, né? Minha mulher está aí, mas deixa ela escutar. Já... Não tem problema. Não tem problema. Então, eu peguei, não sei se hoje, eu até não tenho visto, mas usávamos os espanadores. Tinha várias penas, de várias cores. E eu peguei uma pena, enfiei no casquete assim. E lá dançando com as mulheres. Já namorava a atual esposa ou não? Ainda não. Ela vai puxar a orelha do senhor depois. Então, eu enchi Você sabe que daí uns 15, 20 minutos acabaram com o espanador? Todo mundo colocou. Virou moda. Virou moda na hora. Depois que o senhor voltou da Revolução, o senhor foi estudar, se transformou em professor? Não, eu já estudava, né? Já estudava. Eu estava nessa época,
no Colégio de Batatais. Depois de lá, depois de terminar a Revolução, por motivo financeiro, por motivo não sei do que, meu pai me pôs num colégio de Batatais, de Ribeirão. E lá eu fiz o ginásio, de lá, depois eu fiz o ginásio, fiz a normal, depois do normal, eu trabalhei gratuito numa fazenda aqui, que era do meu pai. Trabalhei um ano de graça. Até pagava porque eu comprava as coisas dela. Quer dizer, meu pai comprava porque eu não tinha dinheiro. Então, trabalhei lá para fazer ponto. Depois, fui para Noroeste, perto de Pirajuí, um lugar chamado Uru. Lá no Uru fiquei um ano, para também fazer ponto. Depois do Uru, entrei no concurso de ingresso, ingressei. Minha mulher também fez o concurso de ingresso, mas nós era solteira ainda. Ela fez também, entrou numa escola, lugar, eu entrei num outro. Depois, no fim do ano, no meio do ano, nós casamos. Mesmo trabalhando em lugar diferente, cidade diferente. E como é que vocês faziam para encontrar? Ah, rapaz... Era um trabalhão. Não, eu comprei uma égua e ia na escola dela. A escola dela, a minha era em Promissão. E a escola dela era em Penápolis. E eu ia por dentro assim, e a cavalo lá, ficava lá 2 dias, 3, portava, ela ficava na escola dela, eu ia para minha. Depois de trabalhar um ano nessa escola rural, aí entramos no concurso junto e fomos para... Agora aí tem uma coisa interessante. Eu saí de um bambuzinho e entrei num outro. O bambuzinho chamava Macaubal. Era um lugar, o Macaubal é um lugar onde tem muito, é um bambu, é um coqueiro, né? É um coqueiro, mas o engraçado é que um primo meu falava que era bambu. Mas saímos de lá, eu era no mesmo grupo escolar. E lá nasceu a minha filha, minha primeira filha. Como é o nome dela? É? O nome dela? É Vera. Vera. Depois eu vou te mostrar o quadro aí, que eu tenho todos os filhos. Aí, lá nasceu minha filha. Depois mudei para aqui, para Buritizal, você deve conhecer aqui perto, Buritizal. Aí em Buritizal fiquei 5 anos. Aí nasceu um outro filho meu, que é engenheiro hoje, nasceu em Buritizal. Aí fiquei 5 anos, depois de 5 anos eu vim aqui para Bradowski, por permuta com a professora. A minha mulher ficou lá, ficou em Buritizal. Depois ela veio também por concurso de remoção, ela veio para Bradowski. E aqui nasceu outro filho meu, que é o caçula, que tem 140 quilos. Nossa senhora, peso pesado. Você conhece, né, o Pérez? O Pérez conhece. E até hoje ele está viajando, pra você ver como é que a vida é, o Bianco. Eu nunca fui um camarada rico, mas também não posso falar para você que fui um camarada pobre, mas sempre lutei com a minha vida. Meu pai me ajudou muito, meu pai tinha uma fazendinha aqui, ele me ajudou muito. Essa casa, por exemplo, eu fiz o terreno do meu pai. E eu tinha um pouquinho de dinheiro, comprei tijolo, comprei material, afinal de contas, e fiz a minha casa. Agora, então eu vou te explicar, porque quando você vê a situação como é que é, naquela época,
Meu pai, eu tinha os 3 filhos, eu sustentava a casa, para tudo. Minha mulher fazia roupa para ela, só para ela, e para minha filha. Ela guardava o dinheiro dela. Certo. Guardava. Hoje, todos estão casados, graças a Deus, e não está dando muito para nós dois, viu? Senhor José, o que aconteceu com o professor? Hoje, nós fizemos uma entrevista com o professor Pedro, se não me engano, o Zé Luiz, que está... E a gente comentou sobre isso. Mas o senhor viveu, ele é mais recente, tem 20 anos de magistério, ainda está nativo. O senhor viveu aquele auge. O professor antigamente era uma pessoa que ganhava bem, era respeitado na comunidade, era um intelectual. De repente foi caindo o nível. Começou a se pagar mal o professor, ninguém mais quer ser professor. O que aconteceu? Por que o governo fez isso com os professores? Olha, Bianco, eu julgo, vamos dizer assim, essas transformações de secretários, porque o secretário de Educação, por exemplo, era preciso que fosse um sujeito tarimbado dele, vamos dizer assim, que viesse lá de baixo, lá do primário, e fosse até onde ele conseguiu, vamos dizer, ser secretário da Educação. Mas eles põem lá como secretário, de jeito que começa a transformar. Olha, Bianco, você quer ver uma coisa? Isso até me emociona muito. Eu tenho encontrado aluno, vem, professor José, o meu filho, eu trabalhei no 4º ano, eu trabalhei em todas as classes, mas ultimamente, uns 15 ou 20 anos no final, eu trabalhei só com o 4º ano. De modo que o programa, naquela época, eu achava que era apertado, eu achava. E hoje, eu saía do programa, eu dava aquilo que estava no programa, lá que a secretaria pedia, e dava além. Vamos dizer assim, eu ensinava rudimentos de eletricidade, medir, cubicar madeira, motorista, muita coisa. Aí eu ensinava para o menino e explicava para ele, olha, para incentivar o menino a estudar, eu comprava, por exemplo, muitas dessas bandeirinhas aqui, eu comprava muito disso aqui e punha uma como se fosse um prêmio que o senhor desse. Prêmio, fazia aquela... Você tá bom para me ajudar, porque você entra bem. Então, aqui, ó, isso aqui é um outro capacetinho. Esse capacetinho tá aí, porque houve em Ribeirão Preto uma... É bom explicar para o telespectador que esse quadro aqui é o certificado de que o senhor José participou da reunião de 32. Eu estava segurando para mostrar para vocês, mas como ele falou das fitas aqui, então tá aí, ó. Esse é o certificado, o senhor José participou, tenho certeza que ele guarda isso aqui com o maior orgulho, como o meu pai também guardava, e até hoje eu guardo do meu pai lá em casa, depois que o papai morreu, que para os paulistas, vocês hoje que estão nos assistindo, vocês não imaginam o orgulho que na época foi defender esse estado contra o Brasil, a verdade. Porque São Paulo parece que teve uma ajuda do Paraná, uma coisinha assim, mas Rio Grande do Sul, Mato Grosso, mas Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e os estados do norte, todos eles se voltaram contra São Paulo, que eles queriam a manutenção daquele estado político, e São Paulo queria a Constituição. Como São Paulo era o estado mais importante, todo mundo torce para o time mais fraco, então os times mais fracos se juntaram para bater na gente, e acabaram batendo, né, José? Então, como é que eu estava no assunto aí? O senhor está me falando dos prêmios que o senhor pegava as fitinhas para dar para os garotos. Eu dava para os meninos para incentivar, para estudar e tal. Então eu explicava assim, olha, o menino que estuda, que vai para adiante, ele, vamos dizer que ele vai querer ser vamos dizer assim, que ele não pode estudar por um motivo qualquer, então ele vai ser um motorista. Aquele que aquele que estudou mais, ele vai ser um motorista. E aquele que não estudou vai carregar o saco, vai carregar o caminhão, que ele não estudou, ele não sabe nada, não sabe contar e tal, né? Então a gente... Agora, aquela fitinha ali foi de uma participação, foi a participação que nós tivemos de uma parada que houve em Ribeirão Preto. Então
eles davam para participantes da parada que tiveram na Revolução de 32 aquele capacetinho com aquela fita. Então eu guardei até hoje, desde isso aí já faz mais de 40 anos que isso aí. Maravilha. Bom, gente, nós estamos conversando com o senhor José da Silva Paz, que teve na Revolução de 32, aposentou-se como professor. Nós vamos fazer um intervalinho no nosso bate-papo, tempo exatinho do Zé Luiz entrar com as chamadas do programa. Em seguida a gente volta para continuar conversando. Está voltando com o nosso bate-papo. Aproveitar e agradecer a dona Geni, que nesse intervalinho aqui serviu um cappuccino para a gente aqui com umas bolachinhas. Só o Zé Luiz que não tomou ainda, mas depois o Zé Luiz vai tomar. Mas nesse intervalinho aqui a gente está relembrando os tempos que o senhor José estudou no Colégio São José, lá em Batatais. Como é que foi aquela época? Lembra um pouquinho pra gente. Ô, Bianco, na época eu gostava de ir lá. Quer dizer, no começo a gente se acha um pouco meio prisioneiro, né? Mas depois a gente pegava muita amizade. O senhor era interno? Hein? Era interno ou era externo? É, interno. Interno. Era dos mais novos, né, É. Havia o pessoal de Batatais que era externo. Externo. Inclusive tinha... Explicar pro pessoal, externo e interno é o seguinte, gente. Externo é o que vocês são hoje. Vocês vão pra escola, depois vocês voltam pra casa. O interno, ele morava no colégio. Ele só saía de lá de vez em quando, no fim de semana, nas férias. Não tinha. Não tinha fim de semana na hora, só nas férias. É. Então o sujeito ficava lá o tempo todo, dormia e comia no colégio. É. Esse era o interno. Na época, então, vamos contar pra gente como é que era lá o colégio. Então, a gente sentia muito quando o pai ou a mãe ia lá visitar, então era aquele carnaval que a gente não queria ir embora, não queria ficar. Mas depois eles iam embora, acabava, tinha muito. Eu tive muita facilidade de Se adaptar. adaptar com o companheiro. Então, eu tinha um companheiro, olha, até hoje eu sinto, rapaz. Você me desculpe, Não, que uma isso. senhora, sabe? Mas eu tinha um amigo lá, que chamava Mário Dias. Era de Jardinópolis. Esse sujeito era como se fosse um irmão. Até quando ele morreu, eu estava presente. Ele foi gerente do banco em Piracicaba, e depois se aposentou e veio morar em Ribeirão. Ficou doente lá, negócio de rim e tal, coisa. Então, ele foi para o hospital e isso é coisa que me marcou. Eu peguei na mão dele, ele estava, vamos dizer assim... Quase que em coma. Estava comatoso, vamos dizer assim. Então eu pressentia que ele ouvia, mas não podia se comunicar. Então eu peguei na mão dele e falou: Mário, você sabe com quem que você está conversando? Ele me deu um aperto, mas muito de leve, né? Que deu para me perceber que ele Tinha reconhecido. tinha reconhecido. Depois o Mário morreu, eu acompanhei, porque ele era de Jardinópolis, acompanhei o enterro dele lá em Jardinópolis, carreguei lá, fui até lá no túmulo dele, até quando eu vou em Jardinópolis eu vou lá. Dá uma passadinha. Dou uma passadinha lá. Isso me marcou muito, esse Mário. E tem outros companheiros, tinha acho que era cunhado do Dr. Mesquita. O Dr. Mesquita tinha, nessa época, tinha um que chamava, devia chamar Gabriel, porque todo mundo chamava de Bié. E tinha o Luiz, que mancava um pouco. Luizinho, que era filho do Dr. Mesquita. Morava naquela casa. Isso lá em Batatais? É, Batatais. Doutor Leandro Mesquita, não é isso? É? Leandro Mesquita, seria o nome? Bom, eu não sei o primeiro nome. É, porque lá tem uma rua, Ladeira Doutor Leandro Mesquita, deve ser esse. Ele morava ali naquela casa, quando você sobe naquela ladeira, aquela casa. Então é essa mesmo, é essa mesmo. Ele morava ali. Ele tinha um cunhado chamado Lauro. Acho que era cunhado dele. Esse Lauro fazia instrução no colégio. Aqueles fuzilzinhos de madeira, e coisa. E a turma desse Lauro era a melhor turma que tem. E eu ficava
fazendo uma bruta força para ver se ia na turma dele, mas ele tinha a turma assim, de maior, né? Porque eu entrei lá nos menores. Quantos anos o senhor foi para lá? Ó, eu devia ter uns 10 anos, 12, por aí. Por aí. Eu entrei nos menores, depois fui para os médios, depois fui para os maiores. E sempre, agora eu vou contar uma coisa meia grandeza para mim. Vamos lá. Quando eu estava nos menores, eu jogava no primeiro quadro. Era isso que eu queria perguntar para o senhor. O Colégio São José era tido. A gente ouve falar em Batatais dos grandes times que existiam no Colégio São José. Fala pra gente sobre o futebol que era feito lá. Eu lembro que eu tenho muita fotografia lá em casa, meu pai guardava muitas fotografias do Colégio São José, dos times do Colégio São José. Realmente tinha time bom lá? Tinha time bom. Uma vez, eu me lembro até uma vez, o Colégio de Batatais jogou contra o Batatais. Batatais. Eu não me lembro mais o resultado. Mas foi um time, um jogo pesado. E o colégio deu. O Batatais deve ter vencido, mas não me lembro mais, isso eu não sei. Mas que deu um aperto, deu? Que não foi de moleza, não. Não foi moleza, não. Não foi moleza. Aí depois, nós tínhamos lá um camarada, até ele é advogado, morreu também, chamava Arthur Nascimento. É o cara. Forte. Moleque forte, sabe? Teu pai deve ter, lembra dele. Mas era um cara forte e ele enfrentava mesmo, sabe? E eu também, como menino, eu não sei onde que eu tinha o espírito. Eu sempre enfrentei, eu não tinha medo. Não tinha medo mesmo. Então, como eu estava dizendo, joguei no primeiro time dos menores, joguei no primeiro time dos médios e joguei no primeiro time dos maiores. Então, nesse tempo, eu tinha... O teu pai não é... Eu não peguei bem o tempo do teu pai como treinador, sabe? Eu lembro que teu pai era vigilante. O pessoal falava vigilante. Mas o Bianco, teu pai, era um homem gozado, ele gostava dele. Ele era meio um homem desse, ele tinha um espírito igual ao meu, sabe? Ele, apesar de ele ter idade, ele tinha um espírito de moço. É. Não tinha isso? Papai sempre foi assim. Né? E eu também sou assim. Eu estou com 81 anos, tem baile, eu gosto de ir no baile, tem o carnaval, eu gosto. Aliás, deve, isso faz muito bem pra gente. O papai morreu com 84, hoje ele teria 88, certo? Se fosse vivo. Até o final da vida ele foi assim, uma pessoa vaidosa, brincalhão. Ele gostava de fazer as coisas, ela lembrava muito do colégio. Para você, telespectador, muita gente conhece Batatais. O Colégio São José, que o senhor José está falando, hoje é as faculdades claretianas. Continua existindo o Colégio São José, mas lá na fachada é as faculdades. Então muita gente daqui de Brodowski faz faculdade lá, deve lembrar, que Colégio São José é esse? É justamente as faculdades claretianas, que hoje estão lá com vários cursos e que tem muita gente daqui que frequenta. Fala uma coisa para mim, José. O senhor e a dona Geni são casados há quantos anos? Eu tô... Fala uma bobagem. Ela falou 50, eu fiquei ouvindo ela falar 53. Então você já ouviu. 53, olha, isso eu tô querendo saber que segredo é esse, porque eu resisti 18 anos casado. Tô acabando de sair de um. Quero saber como é que vocês fizeram para ficar juntos 53 anos. Não é fácil, não. Olha que... Você não resistiu? Eu tô saindo de um casamento agora, tô acabando um agora. Mas não foi fácil. Agora, 53 anos, a harmonia que vocês vivem é uma coisa maravilhosa. Ô Bianco, então eu vou te falar. Quer dizer, eu acho que, não sei se é o segredo. O segredo é esse. Você tem que tolerar uma mulher certas, vamos dizer assim, certas fraquezas dela, ou certa impertinência. Assim como a mulher também tem que tolerar o marido. Então, nós toleramos. Tá me entendendo? A gente também se tolerou lá em casa até num limite. Teve uma hora que a tolerância acabou, aí ficou bravo. Vamos voltar para falar. Aí eu fico chateado. Não, mas isso acontece. Isso acontece. Você tem filho? Tem uma menina. Aí, ó. 13 anos. Ainda mais isso. Não, mas a vida é essa, não tem problema. Eu tô aqui com duas lembranças do senhor José. No meu colo, esse capacete aqui. Eu preciso lembrar que eu tô com o microfone na mão, às vezes eu esqueço, viu, Zé Luiz? Esse capacete aqui que o senhor Zé estava explicando. Faz favor, dona Geni, segura um pouquinho. Esse capacete aqui não era bem aquele que eles usavam no campo de batalha. Era um capacete mais oficial, né? É. Sim, tá bom, Zé? Tá aí, ó. E ele é pesado, não é fácil não. Isso aqui deve pesar no mínimo
umas 350 gramas para jogar fora, certo? Não devia ser fácil andar com isso aqui o dia inteiro na cabeça, não, né? Sabe o que acontece? Eu usava mais isso aqui pendurado aqui, certo. sabe? Quando ia lá pro campo, ou pra batalha, ou qualquer coisa, então eu punha na cabeça. Porque me dá aquela peça lá, Juninho. Aquilo lá era um anteparo que não tá, sabe, isso aqui já tá velho. Eu criei dois filhos, 2 meninos. E eles brincavam, né? Enchia com isso aqui, enchia d'água, terra, fazia o diabo. Então não tá muito de acordo, mas ainda tá existindo, né? Isso é importante. Mas diz que, por exemplo, você tem uma menina só, a menina não dá muito trabalho, mas o menino... É fogo. Eu calculo, o Bianco, que você deve ter sido fogo para tua casa, viu? Você não foi, não? Eu reconheço, eu fui terrível. Foi terrível, hein? Os vizinhos falam que eu era... Eles falam que eu era pinta brava, né? Era o termo que eles usavam lá. Mas na minha mão aqui também, aqui uma placa, aqui, Zé Luiz, ó. Eu vou até fazer um close aqui pro Zé Luiz mostrar para vocês. É uma homenagem que o senhor José recebeu em 1990. Eu vou ler para vocês aqui, dá licença só um pouquinho. Ao senhor José da Silva Passa, homenagem dos poderes constituídos e de toda a população de Brodowski pela participação na Revolução Constitucionalista de 32. Brodowski, maio de 90. São coisas que o senhor José guarda com carinho, eu tenho certeza, com orgulho, que poucas pessoas aqui em Brodowski tiveram a coragem e podem ter o orgulho de ter participado das coisas que o senhor José participou. A verdade é essa. Eu falo a minha geração e a geração de muitos de vocês que estão assistindo, que são uma geração mais nova que a minha, hoje nós somos muito desligados em termos de nacionalismo, de valores cívicos. A gente está muito desligado disso aí, nós somos muito materialistas. A gente quer o bem particular nosso e o Estado que se exploda, a verdade é essa. Na época do senhor José não, havia uma responsabilidade. Embora ele tenha dito para nós que com 17 anos você não tem, mas hoje poucos de nós teríamos coragem de enfrentar. Imagine se São Paulo entrasse em guerra contra um outro estado. Será que você que está nos assistindo agora levantaria da sua poltrona para ir para o campo de batalha, dormir num valo, que nem o seu Zé disse que dormiu? Não é fácil, não. Por isso, o carinho e a importância que a gente está com esse bate-papo aqui com o senhor José. Eu acho que isso deve servir de exemplo para você, para essa juventude que está nos assistindo, num momento em que a gente tem que acreditar mais no nosso país, acreditar mais nas autoridades, mesmo que elas nos decepcionem muitas vezes. A verdade é essa. Senhor José, vamos chegar em Brodowski agora. O senhor esteve lá em Batatais, depois voltou para estudar. Vamos falar sobre o Brodowski que o senhor conheceu há 30, 40 anos atrás. Como que era essa cidade aqui? Como que eram os costumes, os bailes de antigamente? Vamos falar sobre tudo isso. Ô Bianco, naquele tempo, os meninos, eu vou dizer os meninos, não tinha piscina. A nossa piscina era os córregos. É verdade. Nós íamos nos córregos por aí, nas caixas d'água, fazenda, essa coisa. Porque hoje o Brodowski está muito mudado. Você vê, hoje nós tem muitas casas que tem piscina. Naquele tempo nenhuma casa tinha. Nós temos um clube de piscina, temos o Clube Bandeirante, temos o Clube... 22 de agosto? O 22 de agosto, tem piscina, tem o Bandeirante, o 22 de agosto, todos eles têm piscina. E naquele tempo não existia, quer dizer, mas nós vivíamos também a nossa vida. A vida era melhor ou era pior? Ora, era melhor por causa da nossa idade, né? Isso não tem dúvida. Porque, o Bianco, a vida da pessoa, ela é boa quando você é novo. Hoje, por exemplo, nós temos Brodowski que tem muita coisa. Eu vou, de vez em quando eu vou lá na piscina. Mas não é se eu fosse aquele mocinho de 15, 20 anos, né? Certo. Eu vou lá na piscina, mas não é mais aquela coisa, porque eu vou lá aproveitar e nadar, porque eu nadava também, eu competia também no colégio de Batatais em natação. Não me lembro mais. Eu praticava todos os esportes. E em Batatais eu praticava todos os esportes. Tinha bola cesto, não sei, é voleibol, né? Voleibol. E tinha aquele outro de jogar bola por cima, como é que chama aquele? Que era muito
jogar bola por cima da rede, assim. É o vôlei. É o vôlei. O basquete e o vôlei. Então eu praticava o basquete e o vôlei. Mas o basquete ninguém sabia como é que praticava. Então ficava uma turma de lá, outra de cá, jogando a bola pra lá, pra cá, sem fazer aquelas coisas. As jogadas pra lá. Não tinha, ninguém sabia. De modo que, então, eu já gostava muito de futebol. Gostava demais. E não tinha medo. Isso é uma vantagem. Mas pode perguntar mais alguma coisa que às vezes... Os bailes de Brodowski naquela época, como é que eram? O baile era bom. A dona Geni tá rindo aqui. Era bom. Nós tínhamos aqui um salão perto da igreja, chamava... O salão era um cinema, chamava Cinema Ideal. Era tudo de tábua. Vinha a turma de Batatais aqui. Saía muita briga, Batatais contra Brodowski. Então nós tínhamos um camarada lá de Batatais, coitado, e ele era amigo meu, o Ézio. Você conhece o Ézio Girardi? Ézio Girardi, pilota avião até hoje, é incrível falar isso, pai do Julipa. Tem um avião, ele caiu na praça faz uns 1 ano e meio, 2 anos e meio, ele caiu na praça com o teco-teco que ele tem lá, até hoje. O Ézio. Ele mesmo caiu? Ele mesmo. Mas não morreu. Não, tá vivo lá. Todo dia a gente conversa lá na banca de jornal, ele vai lá buscar o jornal junto comigo, todo dia. O danado do Ézio, eu não sei se ele namorava. Eu nunca participei dessas ocorrências. Mas acontece que o Ézio, todas as vezes que o Ézio vinha aqui, saía a briga. Eu não sei se o Ézio queria... Ó, Genil, o telefone aí. Eu não sei se o Ézio... Já atendeu. Eu não sei se o Ézio queria namorar as moças, ou se ele mexia com a moça. O namorado achava ruim. Achava ruim, já tá namorando. Porque você sabe como é. Ah, ela foi atender lá. De modo que a gente fica tem essas coisas. E agora eu vou te falar. Aqui em Brodowski havia muito baile e eu gostava do baile. Gostava mesmo. Parece que antigamente aqui havia uma companhia de teatro do pessoal daqui mesmo, o Caetano. O pessoal fazia teatro aqui. O senhor se lembra disso? Não, eu participei bem mais para trás. Isso me faz recordar. Eu fui participar fazendo papel de mulher. Ah, é? Lá no teatro. Hoje isso é comum, naquela época não era fácil não, hein? Então, a gente se ensaiava e tal e coisa, mas sem, vamos dizer assim, sem o vestuário próprio da representação oficial. Então, ficava na carteira, os meninos eram uma escolinha e tal e coisa. Meu companheiro chamava-se Saturnino Lima. E esse Saturnino Lima era meu companheiro e tal, e sentava comigo na carteira. Mas com roupa comum. Mas no dia da representação, o raio do Saturnino veio com aquela calcinha curta, né? E uma perna grossona e eu magrinho. Mas eu não aguentava de rir. Então o professor também, que chamava João Ramos, também é falecido, coitado. Ele chamava atenção, mas aí o teatro saiu do roteiro. Do roteiro. Então nós começamos a rir, então o professor também chamava atenção e saiu fora do roteiro da peça que ele estava representando. E aquilo foi uma risaiada danada. E a turma também começou, do jeito que nós estávamos rindo, a plateia também começou a rir. Até nós fizemos. Foi um sucesso, né? O senhor já participou de política alguma vez, como candidato, alguma coisa assim? Fui. Eu fui candidato uma vez, até o avô desse moço aí. Esse moço aí é o Zé Luiz. Eu não sei se ele votou em mim, mas eu participei até quando estava fazendo essa casa aqui, isso há muitos anos. E a minha família foi uma família muito aferrada na política aqui, sabe? Agora meu pai não, mas meu avô, meus tios eram emperreados na política, sabe, naquela época. Como é que era a política daquela época? Tinha os coronéis mesmo, o pessoal... Tinha. Morto votava em Brodowski? Morto? Porque tem muita cidade que o morto votava. O morto votava. Então, eu vou te contar um caso de um camarada que... Eu tinha um primo que ele era fiscal de um partido. E tinha um outro rapaz que foi votar, ele chamava José Gomes. E ele foi votar com o nome do não sei o que, Murari. Então, o meu primo, que era fiscal do partido, ele vendo que o sujeito estava votando lá com o nome dele, você não pode votar.
Você não chama Muralha? Eu te conheço, você chama Zé Gomes, como é que você está votando com o Muralha aí? Tá? Mas acabou votando porque o meu primo era oposição. Então a oposição... Oposição nunca tinha vez? Não tinha vez. Eu chegava na vez da eleição, que quem ganhava era a situação. De modo que tinha aquela coisa de política assim. Agora, como eu estava dizendo para você, eu fui candidato uma vez, tive só 13 votos. Aí larguei mão. Desanimou. Como é que o senhor conheceu a dona Geni? Olha, a dona Geni, eu conheci já há muito tempo, desde ela menina. Dá um close da dona Geni aqui, faz favor. Era uma mocinha, menina lá, mas não namorava nem nada. Depois já ia passando o tempo, sabe? Já foi ficando mais moço, e ela também. Aí... Vocês casaram com quantos anos? O senhor tinha quantos anos quando casou? 27. E a senhora, dona Geni? Eu acho que eu tinha 22, né? 23, 24 anos. Nós temos uma diferença de 4 anos. 4 anos só. Realmente é uma diferença boa. Senhor Zé, a gente está aqui conversando com o senhor já faz quase 50 minutos. Não é fácil, não. Mas a gente tem papo para ficar horas e horas e horas. Mas eu queria, sinceramente, agradecer o senhor, agradecer a dona Geni pela gentileza de ter recebido a gente aqui. Foi um bate-papo agradabilíssimo, o senhor pode ter certeza. O senhor me lembrou muitas coisas que eu não sabia, da de Batatais, do meu pai. Foi um prazer saber que o senhor conheceu o papai. E dizer que eu admiro um casal que com 53 anos juntos e feliz, porque é aquele detalhe. Tem muita gente que tá junto aí, mas tá assim, né? Tá assim, né? Um olha pro outro olha pro outro, aquela coisa. Mas eu vejo o cavalheirismo, o senhor, a fraternidade aqui, né? Essa gentileza, essa felicidade. Isso contagia a gente, faz muito bem para todos nós. Eu queria mais uma vez agradecer ao senhor, a dona Geni, e eu tenho certeza que você, telespectador da Universal, ficou sabendo de muitas coisas sobre a sua cidade, sobre a sua região, que você não sabia antes. O senhor José está aqui, é um testemunho da memória dessa cidade, e mais uma vez cumprimentá-lo por tantos anos antes ter ido defender esse estado. Tenho certeza que, embora na Revolução de 32 São Paulo tenha sido derrotado, foi aquele exemplo que transformou São Paulo num grande estado que é hoje. Tentaram, hoje nós já não somos tão grandes assim. Os nossos últimos governantes fizeram questão de arrebentar com a gente, mas ainda continuamos sendo aquela locomotiva que arrasta aquele mundo de vagão, você está entendendo? Sem dúvida. Muito obrigado, seu Zé. Felicidades. Que o senhor tenha bastantes anos de vida para a gente voltar aqui e fazer outro bate-papo. Eu fico olha, eu agradeço e muito emocionado, mas eu, por exemplo, vamos dizer assim, há quantos anos que eu não labuto com aqueles meninos. Eu estava acostumado, então, vamos dizer assim, ter minha plateiazinha de 30, 40 alunos, tantos anos, mas já faz quase 30 anos que eu estou fora quase 30 anos que eu estou aposentado, mas que eu estou meio fora da... Que nada, o senhor teve ódio. Agora, e depois eu quero te mostrar uma foto. Nós vamos ver, sim. Eu te mostrar uma fotografia da minha companheira, vamos ver, sim. Mocinha. Pode deixar, vamos ver, sim. E vou te mostrar um quadro de todos os meus filhos. Vamos lá ver. Bom, gente, dessa maneira, eu queria agradecer a sua atenção, agradecer mais uma vez ao Sr. José, a dona Geni. Nós vamos terminar mais esse bate-papo. Amanhã a gente está de volta aqui pela sua TV Universal. Sempre lembrando o seguinte, para sintonizar o Universal, você tem que ter aquele aparelhinho de UHF, na maioria das televisões já vem com ele embutido, a antena externa de UHF, dirija a sua antena provisoriamente para a TV Universal. O ano que vem a gente vai estar com o estúdio novo, tudo prontinho, aí a coisa vai longe. Um abraço a vocês da região que estão sintonizando a nossa Universal. Até amanhã.